pouco da reação que a gente está acompanhando já do mercado, momento de muita apreensão, acompanhando aos poucos o que acontece em termos de reação por parte dos países taxados por Donald Trump. E aqui, Priscila, a gente está também com o Pedro Duran para trazer um pouco desse olhar do Brasil, do que os setores, nesse momento, esperam de reação por parte do governo brasileiro. Pois é, Carol. Entendo até que tem alguns itens americanos que vão ficar mais caros, né? Enfim, alguns itens lá nos Estados Unidos que vão ficar mais caros, mas a gente tem aqui uma análise sobre o que o Brasil está percebendo em termos de produtos. A gente vai falar, já podemos falar então dos produtos brasileiros, dos setores? Fique à vontade, Pedro Duran. Maravilha, então. A gente separou aqui algumas artes de destaque das manifestações de algumas indústrias importantes. Carol, começando então com Aço Brasil, o instituto que representa os produtores de ferro e aço. O que eles dizem é que a prioridade do setor vai continuar sendo a defesa da via diplomática negocial para restabelecer o acordo de cotas de exportação do aço firmado em 2018. A gente vai se lembrar que em 2018 o presidente dos Estados Unidos era Donald Trump. E naquela época também foram impostas tarifas, mas apesar das tarifas impostas, cotas isentas de tarifação foram possibilitadas para que o aço brasileiro fosse exportado para os Estados Unidos sem essa taxação adicional. O que eles querem é retomar esse acordo que até março estava em vigor e agora em abril passa a não estar mais. O não restabelecimento do acordo seria prejudicial aos dois países, razão pelo qual eles mantêm a confiança na continuidade do diálogo entre os dois governos para retomar o fluxo de produtos de aço para os Estados Unidos. E no caso, esse setor é um setor que pode sofrer muitos efeitos de uma guerra ainda mais acirrada, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Exatamente. E é justamente por isso, Carol, que eu trago aqui a fala da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, que também se manifestou sobre o assunto. E por que é importante a gente ouvir as indústrias mineiras? Porque todo o minério brasileiro, que é um dos itens mais exportados para os Estados Unidos, está justamente concentrado em Minas Gerais. As mineradoras estão lá. E aí o que diz a federação? O impacto vai depender de como os nossos concorrentes diretos forem tarifados. Se enfrentarem taxas ainda mais altas, pode ter uma vantagem competitiva para o Brasil, já que o custo adicional vai ser repassado ao consumidor americano. Afirmação do Flávio Roscoe, que é presidente da Federação de Indústrias de Minas Gerais. Ou seja, tudo vai depender de como o mundo vai se organizar pós-tarifaço de Donald Trump. Podem ter países que consigam, com a negociação bilateral com os Estados Unidos, reduzir a tarifa ou até anular. Tem inclusive esse ponto que ontem você já trazia para a gente, né, Pedro, nessa conversa com alguns setores, que vem, a depender do cenário que for desenhado, uma oportunidade para o Brasil, para o mercado brasileiro. Exatamente, uma janela de oportunidade para que, com todo mundo sendo taxado, o Brasil acabe tendo uma taxa menor e acabe conseguindo vender mais os seus produtos. Ganhar terreno. Então, tudo isso vai depender de qual vai ser a organização a partir de agora. Da mesma forma, países que imporão tarifas aos Estados Unidos e que mercados em que o Brasil concorre com os Estados Unidos, o Brasil pode ter algum tipo de vantagem. Vou trazer uma fala agora do representante da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, que também é um dos itens mais exportados para os Estados Unidos. O Gabriel Monteiro conversou com ele no CNN Money e a gente tem aqui a declaração dele sobre este cenário de mudança nas tarifas globais. Vamos ouvir. Eu tenho dois problemas. Primeiro, eu perdi competitividade dentro dos Estados Unidos, que é o meu maior destino para o fabricante americano de máquinas. Segundo problema, mais grave, eu vou ter um desvio de máquinas, principalmente do Oriente, mas também da Europa, muito maior para o Brasil, num processo que já vinha de algum tempo. Então, olhar a tarifa de 10% só, eu diria que é uma análise muito pequena do tamanho do problema. O problema é muito maior, porque nós vamos ter uma concorrência muito maior daqueles produtos que vão buscar novos mercados. Carol, quem também está com esse tarifaço no radar é a Confederação Nacional de Agropecuária Brasileira, a CNA. A CNA traçou 19 itens que têm algum tipo de risco, especialmente o risco mais alto ou crítico de ter impactos com o tarifaço do Donald Trump. Produtos esses que representam a maior parte dos itens importados dos Estados Unidos em alguns setores específicos. O que eles dizem? Que os produtos mais afetados
são os que o Brasil já tem representação alta no total das importações dos Estados Unidos. Nesses casos, o Brasil não teria espaço para ganhar de eventual concorrente, porque é o único ou principal país afetado. Vai passar a concorrer com o produtor americano, que não está sendo taxado. É o caso dos sucos de laranja, resfriados e congelados, onde o Brasil responde por 90%, no caso dos resfriados, e 51% no caso dos congelados das compras americanas. E de carne bovina processada, com 63% e etanol 75%. Ou seja, os Estados Unidos compram esses produtos de vários lugares do mundo, mas o Brasil é o principal mercado, é o mercado majoritário. Trouxemos aqui, então, uma arte que ilustra quais são esses produtos que estão sob risco alto, segundo a CNA. E aí, Carol, aqui eu fiz, com uma licença poética, uma agrupação de alguns deles para que a gente possa ter mais claro para quem acompanha a gente. Porque, por exemplo, no caso de madeira, você tem madeira, peça de madeira, item de madeira, lâmina de madeira, você tem vários itens. Mas madeira é um dos produtos que está aqui em primeiro lugar. Carne e sebo de boi, assim como pedaços miúdos de carne bovina, também são um item que, como estava explicando a nota da CNA, estão sob alerta. Laranja, óleo essencial de laranja, suco de laranja congelado, resfriado, também na mira de um risco alto ou crítico em relação àquilo que levantou os economistas da CNA. Sapatos de couro, que aparecem em quarto lugar, assim como outros itens de couro, também são prejudiciais, são problemáticos nessa análise. O café, em quinto lugar, a gente já falava do café aqui, o café está na mira porque o café teve um aumento de preço significativo aqui no Brasil. É um produto que está tendo dificuldades no mercado internacional porque a demanda aumenta, mas com essa taxação pode atrapalhar o comércio. Aqui é a indústria de etanol, né? O item 6 é álcool, açúcar, derivados da cana-de-açúcar, que também estão impactados e também, no caso do Brasil, correspondem à maior parte dos produtos exportados para os Estados Unidos. Indústria de papel e celulose, que é fortíssima no Brasil, tem grandes empresas que enviam por navios esses insumos para os Estados Unidos. E o tabaco, fumo ali em oitavo lugar, já completando esse quadro. Aí, Carol, é importante dizer que esse é o momento que está todo mundo fazendo um cálculo, esperando o que vai acontecer no mundo. Então, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que também deve se manifestar sobre isso, o que eles fizeram? Tiveram uma reunião com os economistas, fizeram alguns desenhos e as fontes que eu tenho lá me disseram o seguinte, que não dá para saber ainda qual é o real impacto do tarifaço para essa indústria. Por quê? Eles não sabem, não têm clareza se vai ser tarifa sobre tarifa, se os 10% serão adicionados ao percentual que já existe. A indústria do aço está dizendo que os 10% substituem os 25%, mas no caso da indústria de alimentos ainda há uma dúvida em relação a isso. Eles não conseguem precisar se esses 10% vão ser para todos os itens da indústria de alimentos ou se tem algum que pode ser poupado por uma necessidade comercial eventual, se as negociações podem avançar e o Brasil pode, na via diplomática, reduzir essa tarifa ou até mesmo anular essa taxação dos Estados Unidos. Então, muitas indústrias agora, Carol, esperando também os movimentos dos próximos dias para entender a reação do mundo e a reação do governo brasileiro. Ainda digerindo, né, Pedro Duran? E aí a gente volta para os Estados Unidos, porque, Priscila, aqui o Pedro elencou para a gente alguns produtos que devem sofrer os impactos desse tarifaço promovido por Donald Trump. Os impactos não se limitam aos países listados ali pela Casa Branca. Os impactos também vão para a economia dos Estados Unidos, para os norte-americanos. A gente sabe que a inflação aí nos Estados Unidos preocupa a população. Foi um fator decisivo para que Donald Trump chegasse ao poder, voltasse à Casa Branca. Nesse momento, o que tem sido dito por aí? Oi, Carol, bom dia mais uma vez. É interessante essa discussão porque aqui também os Estados Unidos, mesmo com o presidente americano Donald Trump defendendo essa política tarifária, também tem uma previsão de aumento dos preços. Donald Trump falou que vai ser necessário passar por um período de transição, mas os economistas estão bem preocupados, prevendo já um aumento de 1 ponto a 1,5 ponto percentual na inflação. Também muitos já falando sobre recessão, com inclusive indicadores que mostram que o
mercado de ações está precificando uma chance de 40% de recessão na economia americana neste ano e alguns já falando, inclusive, da possibilidade de uma recessão global com a maior economia do mundo se fechando e os reflexos que isso pode trazer também para outros países. Sobre os preços especificamente, claro que essas tarifas vão trazer aumentos, a gente preparou, inclusive, uma tela para trazer alguns dos preços que já devem ter algum aumento por causa dessas tarifas, isso se Donald Trump não recuar em nenhuma delas. E aí tem uma das principais preocupações são as frutas, vegetais, produtos frescos, banana, por exemplo, aqui dos Estados Unidos vem da Guatemala, a uva vem do Peru, o México também fornece uma grande quantidade de frutas para os Estados Unidos, avocado que já custa cerca de $3, que dá R$18 uma unidade de avocado, então vai ficar ainda mais caro. Isso preocupa muito americanos com quem a gente conversa aqui e que falam sobre isso e que consomem muito avocado. Tem também muitos latinos aqui nos Estados Unidos. Outra preocupação é o café. 99% dos grãos de café são importados aqui nos Estados Unidos. Os preços já são altíssimos. Um saquinho de pó de café aqui de 500 gramas custa cerca de $11. Então imagina quanto que vai ficar esse preço. $11 aí daria algo assim perto de R$60. O camarão também, que é um produto que tinha isenção de impostos aqui nos Estados Unidos e é muito importado. 90% dos camarões consumidos nos Estados Unidos vêm do Equador, Índia, Indonésia e do Vietnã. Então, países aí que também estão entre os que foram mais taxados naquela lista que foi anunciada por Donald Trump. Também o chocolate, que já vinha bastante caro aqui, uma barrinha de chocolate $4, cerca de R$16, pode ficar mais caro ainda, porque a maioria dos grãos de cacau também é importada. Os carros também devem ficar mais caros. A Volkswagen, por exemplo, montadora alemã, já disse que vai repassar essas taxas maiores de importação sobre carros de 25% para os carros que ela exporta para os Estados Unidos, e os Estados Unidos importaram cerca de 8 milhões de carros no ano passado, o que representa cerca de 240 bilhões de dólares em comércio, então por isso os preços também devem ficar mais caros. Ainda houve uma isenção ali para as peças que vêm do México e Canadá por causa dos termos de livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, mas ainda assim há uma expectativa de que os preços aumentem, já que muitos dos carros americanos que os americanos compram por aqui são importados. O uísque também pode ter um aumento de preços, tanto por causa do vidro e alumínio que compõem aí as embalagens, mas também por causa dos uísques que são importados. E para finalizar, a gasolina também houve uma taxa menor para a gasolina que vem para a energia que é importada do Canadá, mas ainda assim o Canadá é o maior fornecedor de petróleo bruto para os Estados Unidos. 61% do petróleo importado pelos Estados Unidos no ano passado vieram do Canadá, então também é um preço que pode aumentar, porque as refinarias americanas, elas refinam um tipo específico de petróleo, que é principalmente esse petróleo que vem do Canadá, então isso também pode afetar os preços de combustíveis e também de outros produtos consequentemente. Carol. É risco de inflação, risco de recessão, um verdadeiro teste para Donald Trump nessa volta à Casa Branca. Obrigada, Priscila Asbeck. Obrigada, Pedro Duran.